O Paraguai é uma nação sul-americana de rica herança cultural, moldada por influências indígenas, coloniais e modernas. O idioma guarani, falado amplamente, reflete a persistência das tradições ancestrais. A arquitetura colonial e as missões jesuítas são testemunhos da era colonial, enquanto a Guerra da Tríplice Aliança do século XIX revela a resiliência do povo paraguaio diante de adversidades. O século XX foi marcado por regimes autoritários e a transição para a democracia, refletindo a dualidade entre conservadorismo e progressismo. Atualmente, o Paraguai abraça a modernidade em suas cidades, ao mesmo tempo em que preserva tradições rurais. A cultura paraguaia, com sua música, culinária e artesanato, convida a todos para descobrir sua história contínua e o espírito de um povo resiliente e orgulhoso. Bem-vindo ao Paraguai, uma terra de contrastes, onde a história e a cultura se entrelaçam para formar a identidade única de uma nação vibrante. A história do Paraguai começa com o período pré-colombiano, que se estende desde os primeiros assentamentos humanos no território até a chegada dos europeus no século XVI. As informações sobre este período são obtidas principalmente através de estudos arqueológicos. Os primeiros habitantes do que hoje é o Paraguai foram os povos paleolíticos, que chegaram à região por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Eles foram seguidos pelos povos neolíticos, que chegaram 3.000 anos antes de Cristo. Os Kaingan, que chegaram mais de 6.000 anos atrás, são considerados os ancestrais pré-históricos dos Guaranis. As primeiras comunidades humanas a se estabelecerem no atual território do Paraguai foram da cultura paleolítica. Eles eram nômades e caçadores-coletores, e se estabeleceram no Chaco paraguaio. Posteriormente, surgiram os povos da cultura neolítica. Eles eram semi-sedentários, praticavam uma forma inicial de agricultura e faziam cerâmica. Esses povos ocupavam a região leste do país. No Paraguai pré-histórico, havia 3 grupos raciais principais: os pampídios, que se estabeleceram no Chaco, os laguídios, que se localizavam em diferentes áreas na região leste, e os povos amazônicos do período neolítico, que se estabeleceram ao longo do rio Paraguai e na bacia do rio Paraná. Uma das principais heranças do período pré-colombiano no Paraguai é o Cerro Guazú. Este lugar é considerado sagrado pelos Paita-Viterã, que acreditam que foi aqui que o Deus Criador e o bisavô, Nandiru, surgiram e criaram o mundo e a humanidade. Antes da chegada dos europeus no século XVI, os grupos tupi-guaranis ocupavam uma vasta área geográfica. Os tupi, em particular, ocupavam a parte média e baixa da bacia amazônica e os principais afluentes da costa atlântica. No Paraguai, vários povos tupi-guarani estão documentados, incluindo os próprios guaranis, Paita-Viterã, xiriguanos e tapietés. Esses grupos formavam a maior parte dos povos amazônicos do Paraguai pré-hispânico. Os guaranis ocupavam uma área costeira que se estendia de Cananéia até o Rio Grande do Sul. A partir daí, eles se espalharam pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Seu território se estendia até o norte, até o rio Tietê, e a oeste, até o rio Paraguai. Com a chegada dos conquistadores europeus no século XVI, o Paraguai passou por uma série de mudanças significativas. O primeiro contato dos guaranis com os europeus foi com Aleixo Garcia, um explorador português que participou de várias expedições à América do Sul com a frota espanhola. Garcia chegou onde hoje fica Assunção, 13 anos antes de sua fundação. Ele recrutou 2.000 guerreiros guaranis para invadir terras no Chaco paraguaio, enfrentando as tribos locais. Em 1533, Garcia subiu o rio Pilcomayo, chegando às fronteiras do Império Inca, na atual Cochabamba, Bolívia. No caminho, o grupo de Garcia descobriu as cataratas do Iguaçu. Há registros de uma batalha entre as forças de Garcia, juntamente com os guaranis, e as forças incas,
8 anos antes de Francisco Pizarro conquistar os Incas. O período colonial do Paraguai se estende desde a descoberta europeia do Paraguai nos anos 1520 até sua independência em 1811. Os primeiros colonos espanhóis chegaram ao Paraguai no início do século XVI. Os líderes da independência do Paraguai foram Pedro Juan Caballero, Fulgêncio Yegros e José Gaspar Rodrigues de Francia. Eles desempenharam papéis fundamentais na luta pela independência do Paraguai e são lembrados como heróis nacionais. A criação do Forte de Nossa Senhora da Assunção foi um passo crucial nesse processo. O forte foi construído em um local estratégico, às margens do rio Pajeú, permitindo o controle do acesso à região e servindo como um ponto de defesa contra possíveis ataques. A construção do forte foi um trabalho árduo, realizado sob condições adversas e com recursos limitados. O Forte de Nossa Senhora da Assunção não era apenas uma estrutura militar, mas também um símbolo do poder e da presença espanhola na região. Ele serviu como base para a expansão das atividades coloniais, incluindo a conversão religiosa dos povos indígenas locais e a exploração dos recursos naturais da região. Hoje, o Forte de Nossa Senhora da Assunção é um marco histórico importante. Ele representa a interação entre diferentes culturas e povos, e a forma como essas interações moldaram o país que conhecemos hoje. A independência do Paraguai em 14 de maio de 1811 marcou um marco significativo na história da América Latina. Este movimento foi liderado por vários líderes proeminentes, incluindo José Gaspar Rodrigues de Francia, que se tornou o primeiro governante do Paraguai independente. No contexto paraguaio, a Pátria Velha refere-se ao período que se seguiu à independência, durante o qual o Paraguai passou por uma série de transformações políticas e sociais. A independência marcou o início de um período de isolacionismo para o Paraguai, durante o qual o país se fechou para o comércio exterior e se concentrou no desenvolvimento interno. Este período, muitas vezes referido como a Era de Francia, viu o Paraguai transformar-se de uma colônia espanhola em uma nação soberana. Durante a Pátria Velha, o Paraguai foi governado por uma série de líderes fortes, incluindo Carlos Antônio Lopes e seu filho Francisco Solano Lopes. Após a independência, o Paraguai enfrentou vários desafios. Um dos principais foi a transição para um governo autônomo. O país teve que estabelecer seu próprio sistema de governo e políticas, o que levou a uma série de golpes políticos que prejudicaram a estabilidade do país. A posição e as políticas do Paraguai pós-independência acabaram por levar a conflitos com os países vizinhos, culminando na devastadora Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1865 a 1870. A recuperação da Guerra do Paraguai foi um desafio enorme. A guerra deixou o país economicamente devastado e com uma população drasticamente reduzida. A reconstrução e a recuperação foram processos lentos e difíceis, que afetaram o desenvolvimento do Paraguai por muitas décadas após a guerra. A Pátria Velha é vista como um período formativo na história do Paraguai, durante o qual as bases para a nação moderna foram estabelecidas. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ocorreu de 1864 a 1870, envolvendo o Paraguai e a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai. Este conflito devastador, o mais sangrento da história da América Latina, teve um impacto significativo no Paraguai. Antes próspero e em desenvolvimento, o Paraguai sofreu perdas massivas de vidas e recursos, com quase 70% da população adulta masculina morta, resultando em uma população majoritariamente feminina. A economia, antes vibrante, foi devastada pela guerra. As principais causas da Guerra do Paraguai foram políticas, econômicas e territoriais. A Guerra do Paraguai foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia Platina. A região da Bacia do Prata era de grande interesse para as nações envolvidas devido à sua importância econômica e estratégica. A navegação do rio Paraguai foi motivo de tensão entre Brasil e Paraguai na década de 1860. O comércio nos rios Paraná e Paraguai também marcaram a rivalidade entre Brasil e Paraguai. A ação brasileira no Uruguai irritou o governo paraguaio e gerou uma represália de Solano Lopes. O ataque paraguaio ao Brasil foi uma represália à invasão do território uruguaio, conduzida pelo governo brasileiro em favor dos colorados e contra os blancos, aliados de Solano Lopes. Um fator importante para o conflito foram as relações dos países com a Inglaterra.
O Brasil rompeu as relações com os ingleses em 1863, marcando o que é chamado de Questão Christie, uma crise diplomática entre os impérios envolvidos. A guerra também teve um impacto significativo na identidade nacional paraguaia. A derrota na guerra levou a uma reavaliação da identidade nacional e a um forte sentimento de nacionalismo. A guerra é frequentemente vista como um ponto de virada na história do Paraguai, marcando o fim de um período de crescimento e prosperidade e o início de um período de luta e reconstrução. Em conclusão, a Guerra do Paraguai teve um impacto profundo e duradouro no Paraguai. A perda de vidas e a devastação econômica deixaram cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje. No entanto, a guerra também serviu para forjar uma forte identidade nacional e um espírito de resiliência entre o povo paraguaio. Apesar das adversidades, o Paraguai tem trabalhado para se reconstruir desde o final da guerra. A Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870, teve consequências significativas para o Paraguai e para os países envolvidos. Aqui estão algumas das principais consequências para o Paraguai. A Guerra do Paraguai dizimou a população masculina paraguaia. Estima-se que aproximadamente 60 a 70% da população do Paraguai morreu na guerra. As poucas indústrias do Paraguai foram destruídas. A indústria paraguaia ficou arrasada e o país nunca mais voltou a ter bons índices de desenvolvimento na indústria e na economia. As terras ficaram sem cultivo, o que fez com que a população vivesse basicamente da agricultura de subsistência. O Paraguai perdeu parte do seu território para o Brasil e a Argentina. A guerra também teve um impacto significativo na identidade nacional paraguaia. A derrota na guerra levou a uma reavaliação da identidade nacional e a um forte sentimento de nacionalismo. A guerra é frequentemente vista como um ponto de virada na história do Paraguai, marcando o fim de um período de crescimento e prosperidade e o início de um período de luta e reconstrução. Em conclusão, a Guerra do Paraguai teve um impacto profundo e duradouro no Paraguai. A perda de vidas e a devastação econômica deixaram cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje. No entanto, a guerra também serviu para forjar uma forte identidade nacional e um espírito de resiliência entre o povo paraguaio. Apesar das adversidades, o Paraguai tem trabalhado para se reconstruir desde o final da guerra. A Guerra do Chaco, travada entre Bolívia e Paraguai de 1932 a 1935, foi o maior conflito armado na América do Sul no século XX. O cerne da disputa era a região do Gran Chaco, uma vasta área semiárida e inóspita, mas estrategicamente valiosa devido à suspeita de reservas de petróleo e sua posição geográfica. A guerra foi marcada por batalhas intensas e condições adversas, resultando em um alto custo humano e econômico para ambos os países. Os antecedentes da guerra remontam a reivindicações territoriais históricas e à perda boliviana de seu litoral no Oceano Pacífico após a Guerra do Pacífico com o Chile. A Bolívia, buscando uma saída para o Atlântico através do rio Paraguai, viu no Chaco uma oportunidade para alcançar seus objetivos geopolíticos. Por outro lado, o Paraguai, determinado a proteger sua soberania e interesses econômicos, como a exploração de tanino dos quebrachos e a criação de gado, resistiu firmemente às pretensões bolivianas. A guerra culminou com a vitória paraguaia, que conseguiu manter a maior parte do território disputado. As consequências foram devastadoras, aproximadamente 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios perderam suas vidas. O conflito deixou uma marca profunda nos dois países, moldando suas políticas internas e externas nas décadas seguintes. A Guerra do Chaco é um lembrete sombrio das tragédias que disputas territoriais podem infligir e um testemunho da resiliência dos povos envolvidos. Alfredo Stroessner liderou o Paraguai com mão de ferro de 1954 a 1989, após um golpe de Estado. Seu governo foi marcado por um estado de sítio que lhe deu poderes extraordinários, permitindo uma repressão intensa e contínua. A ditadura de Stroessner é lembrada pelas graves violações dos direitos humanos, incluindo tortura e desaparecimentos forçados. Durante o regime, mais de 18 mil pessoas foram torturadas e pelo menos 400 foram mortas ou desapareceram. Além disso, Stroessner e seus aliados foram acusados de crimes sexuais, incluindo pedofilia e estupro. A corrupção era endêmica, e o regime se sustentava por meio de eleições fraudulentas e o apoio incondicional das Forças Armadas e do Partido Colorado.
A ditadura também foi caracterizada por uma democracia de fachada, com eleições controladas e sem espaço para oposição legítima. Stroessner se perpetuou no poder por meio de eleições sem concorrência, mantendo a ilusão de legitimidade enquanto suprimia qualquer forma de dissidência. Após 35 anos, a ditadura de Stroessner chegou ao fim com outro golpe de Estado. Esse evento marcou o início de uma nova era para o Paraguai, embora as cicatrizes deixadas pelo regime autoritário ainda afetem a nação. A transição para a democracia foi um processo complexo, com desafios persistentes oriundos do legado de Stroessner. A cultura paraguaia é uma rica fusão de influências indígenas e europeias. O país é bilíngue, com o guarani e o espanhol como línguas oficiais. O artesanato paraguaio é conhecido por sua criatividade, especialmente a cerâmica colorida e os tecidos. As danças folclóricas, como a yuca e a polca paraguaia, são executadas com trajes típicos. A música é marcada pela harpa paraguaia e suas melodias tradicionais. Na gastronomia, pratos como a sopa paraguaia, o chipa e o tereré são populares. O Paraguai celebra festas tradicionais, como a Semana Santa e o Dia da Independência. Olá, pessoal! Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. É só clicar no botão ali embaixo e ativar o sininho para receber as notificações toda semana. Lembrando que temos vídeos todos os sábados às 16 horas. No próximo vídeo, vamos explorar a história fascinante da Bolívia. Prepare-se para conhecer fatos interessantes e curiosidades sobre esse país incrível. Quero agradecer a todos vocês pela visualização e pelo apoio constante. Sem vocês, nada disso seria possível. Ah, e não deixem de conferir as playlists que estão nos cards aqui do lado. Temos conteúdo variado sobre cultura, história e muito mais. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo sábado. Até lá!